Oi, gente, tudo bem? Já repararam que toda vez eu começo com oi, gente, tudo bem? Como se vocês fossem responder aí, tudo bem, Carol? E como se eu fosse ouvir aqui. Carol, 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 Carol. Bem, hoje é o segundo vídeo de Idade Média, a segunda parte, na verdade. E o tema de hoje é feudalismo e a igreja medieval. Lá no primeiro vídeo, eu falei sobre a formação da Idade Média, como se originou a Idade Média. Entrei já nas características da Idade Média e falei também já sobre o Império Bizantino. Isso para vocês entenderem que a Idade Média é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Para vocês entenderem também que quando o Império Romano foi dividido, ele foi dividido em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Bem, mas vamos ao que interessa, que hoje a gente vai focar no Ocidente lá de Roma, né? Que a gente vai focar na questão do feudalismo, que foi um sistema econômico da Idade Média, e vai focar também no poder da igreja. Lembrem que tudo começou lá com o quê? Com a queda do Império Romano. O Império Romano ele estava em auge e aí ele vem decaindo por determinados motivos, que já foi explicado em vídeos anteriores. A questão é que, com a queda do Império Romano, Roma vai se enfraquecendo. Isso vai acontecer na invasão de vários povos. Esses povos eram chamados de povos bárbaros, porque era povo bárbaro que não era povo romano. Então, a entrada desses vários povos iriam se fazer uma fusão deles, né? E iriam daí, a partir daí, se formar vários reinos. Com essas invasões, acaba que acontece uma determinada consequência: o declínio das cidades. Consequentemente, a desvalorização monetária, ou seja, começa a se desvalorizar agora a moeda e valorizar a troca, o escambo mesmo. Os povos começavam a fazer trocas de produtos. Resultado disso, vai todo mundo agora migrar para o campo, porque nas cidades não se oferecia mais nada. Então tudo bem, todo mundo para o campo, só que o que acontece lá no campo? Lá no campo existiam os grandes senhores de terra, existiam os donos de terra. Eles nem eram grandes senhores, mas eles já eram os donos de suas próprias terras. Então essas pessoas que passam da cidade para o campo, elas vão em busca de quê? De trabalho. Então essas pessoas vão trabalhar para os senhores de terra. Então começa aí um trabalho de servidão. Essas pessoas que vão trabalhar para os senhores de terra se transformam em servos. E essas terras, elas são denominadas de feudos, mas isso vocês vão entender mais tarde. Vamos pausar um pouquinho a questão dessa questão do feudalismo, dos servos trabalhando para os senhores de terra, para a gente entrar na questão da igreja. Qual era o papel da igreja nessa sociedade, nesse período? Por que a igreja teve tanto poder? By the Middle Ages, the church had come to embrace every aspect of life. Para isso, a gente precisa entender como surgiu o cristianismo e, consequentemente, a igreja. A gente sabe que lá no Império Romano, no início do Império Romano, se adoravam a vários deuses. E a figura máxima do império era o imperador. Ele era visto como o próprio Deus. Só que aí nasce Jesus Cristo, ele vem com todos os ensinamentos dele, ele consegue discípulos, fiéis, enfim. E nasce aí pessoas que adoram esse tipo de crença em um só Deus e em Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Essa fé, que eu não vou entrar em questão religiosa em si, o porquê, mas essa fé, ela se dissemina, né? E aí cresce cada vez mais a quantidade de fiéis cristãos, a quantidade de seguidores cristãos. Com isso, os imperadores romanos vão perdendo cada vez mais poder. Até que, finalmente, o cristianismo se oficializa em Roma. Tudo bem, quando o cristianismo se oficializa em Roma, não mais tardar vai surgir a instituição, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso lá no Ocidente. Lembra que no Oriente é a Igreja Católica Ortodoxa. Ambas católicas, ambas baseadas numa só crença. Só que quando falamos em Igreja Católica lá, Apostólica Romana, que é do Ocidente, a gente foca numa figura, que é na figura do Papa. O Papa, ele vai conseguindo uma importância cada vez maior. Tudo bem, a igreja vai crescendo cada vez mais, a quantidade de fiéis vai crescendo cada vez mais, e por isso ela vai detendo de poder naquela sociedade. Mas por quê? Por que é que danados a igreja cresceu tanto?
assim do nada, não tem motivo nenhum? Tem. Bem, existem aí 2 basiquinhos motivos, né? O primeiro é que, naquela época, não existia o esclarecimento que existe hoje. Hoje, qualquer pessoa pode abrir a Bíblia e ler. E ler, interpretar do jeito que quiser. Ler, e Deus criou o mundo em 7 dias. Ah, mas peraí, Deus criou o mundo em 7 dias, mas esses 7 dias foi assim, a gente pode interpretar da forma que quiser. Esta que é a verdade, não é à toa que existem tantas igrejas aí, cada uma dizendo uma coisinha diferente em relação a isso, a Bíblia. Mas lá na Idade Média, naquele período, não. Naquele período não existia esse esclarecimento, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia tão facilmente. A Bíblia não era traduzida em outras línguas, ela ainda estava no latim. Então, o que a figura da igreja, a figura religiosa da igreja passasse, ok. Então estava lá o padre, o papa, o bispo, que seja, lá passando a mensagem em latim. Latim assim, e poder estar dizendo assim, vocês são um bando de idiotas. Mas aí ele passava o quê? Passava, na verdade, que tinha que dar dinheiro para a igreja, porque era dando o dízimo para a igreja que você alcançava a eternidade no céu. Sim, com o cristianismo surgiu uma ideia que não existia lá no politeísmo, que é a ideia de céu e inferno. E que se você não acreditasse em Jesus como Salvador e não doasse o seu dízimo, parte do seu dinheiro, para a igreja, você não alcançaria a eternidade no céu. Você iria queimar no fogo do inferno. E quem é que quer queimar no fogo do inferno? Existem pessoas que querem. Mas eles passavam a ideia de inferno não muito legal, né? Diziam que as pessoas agonizavam. E quem queria? Ninguém. Então, o primeiro motivo era esse. A igreja meio que mexia com o psicológico mesmo das pessoas, com as crenças dizendo que se você não for da igreja, se você não fizer parte, se você não doar, e blá 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 blá, você não alcançaria a eternidade. Entre várias outras coisas. O que as pessoas tinham? Medo. Então as pessoas doavam cada vez mais para a igreja e a igreja enriquecendo cada vez mais. Mas vocês acham que a igreja enriquecendo, assim, só com esse dízimozinho? Não. E aí que entra o segundo motivo. A igreja se formou uma instituição política. Checkmate. The early churches were often simple and crudely built. But the medieval period was a golden age of church construction. Building techniques and artistry soared to new levels. From the 13th to 15th centuries, impressively decorated churches like this rose up all over Britain. The interiors were recreating heaven on earth, and what better way to evoke that heavenly world than with angels? Aí sim a igreja ia deter de todo o poder. Quando ela se torna uma instituição política, aí, né? Mas como ela se formou uma instituição política do nada, também não. Lembra dos senhores de terra? Lá, os poderosos, os que tinham dinheiro, que tinham poder, que tinham muitas terras. Estes mesmos senhores de terras também doavam terras para a igreja em busca da salvação. E aí, com o tempo, os próprios líderes religiosos começaram a ser senhores de terra também. Então, por isso que a igreja foi se fortalecendo cada vez mais, cada vez mais. Então, por isso que ela tinha esse poder, essa influência na sociedade medieval. E aí vocês vão entender mais tarde como isso vai perder o controle. Mas diante disso, o que é que a gente pode agora falar da sociedade medieval? Eu expliquei aí, né, como se formaram os servos, trabalhando o quê? Para os senhores de terra, e como se formou e se institucionalizou, foi ótimo, a igreja. E aí a gente forma, então, uma sociedade medieval. É muito comum ouvir que a sociedade medieval era bastante simples, porque ela não tinha muitas divisões. Mas eu acredito que era muito mais complexa do que se imagina, entendeu? Até porque a política da Idade Média era uma política descentralizada, lá no Império Romano do
Ocidente. Era uma política descentralizada. Então existiam os poderes, mas é meio que cada um tinha sua determinada função e cada um tinha seu determinado poder. Não era como no Egito, por exemplo. O faraó era o líder maior e ponto final. No Império Romano, o imperador era o líder maior e ponto final. Numa sociedade monárquica, a gente tem o rei como o líder maior e ponto final. Não, na sociedade medieval era descentralizado esse poder. Mas sim, tinha aqueles que detinham um pouco de maior poder e os demais, né? E assim, lá acima a gente vai ter o quê? O clero. O clero era justamente a igreja. Era o papa, eram os bispos, padres, enfim. Eram as pessoas da igreja. É importante ressaltar que nessa época existia, sim, a presença de reis. Mas os reis começaram a perder esse prestígio, esse poder, realmente justamente por causa do poder da igreja. E muitos reis, inclusive, vão querer se batizar, fazer parte da igreja para não poder perder esse prestígio. Abaixo, a gente vai formar uma classe que vai se denominar mais tarde de nobreza. E fazia parte dessa nobreza quem? Os senhores de terras e os cavaleiros, aqueles que guerreavam e lutavam. Existia muito isso na Idade Média. Se vocês assistem filmes, jogam esses jogos que estão baseados na Idade Média, vocês vão ver que tinha muita presença de castelos e cavaleiros e não sei o que, não sei o que lá. Os cavaleiros eram ícones da era medieval, mas a imagem igualmente poderosa era o castelo. Os castelos evocam tanto o romance quanto o terror do período. E por fim, lá na camada de baixo, a gente tem assim os trabalhadores, né? Que em sua maioria eram servos. E isso não significa que não tinha escravos, tinha sim. E Carol, qual era a diferença, na verdade, de servos para escravos? Porque os servos eram escravos, certo? Eles eram escravos, só que eles detinham de uma liberdade maior do que aqueles escravos lá da antiguidade. Então, resumindo, o que é que detinha o poder na sociedade medieval? A posse de terras. Então, quem tinha mais posse de terras ia ter mais prestígio social. Então, por isso que o clero estava lá em cima. Ele se tornou o maior, o majoral. Por quê? Porque ele era o detentor da maioria das terras da Idade Média. Então, lembremos e ressaltemos que essa sociedade medieval era uma sociedade estamental, né? Aquela sociedade que dificilmente as pessoas vão mudar de classe, né? Quem nasceu servo vai morrer servo, filho de servo vai ser servo, quem nasceu senhor de terra vai morrer senhor de terra e aí por diante. E aí a gente entra na questão do feudo, né? Tudo bem, Carol, existiam lá os servos que trabalhavam para os senhores de terra, os senhores de terra tinham terras e essas terras eram chamadas de quê? Feudo. O feudo parece uma coisa muito simples quando a gente vai designar ele, quando a gente vai conceituar o feudo. O feudo é o quê? Uma porção de terra. Frio. Mas era muito mais complexo do que isso. Porque, na verdade, o feudo, ele compreendia 3 partes. A primeira parte era chamada de domínio senhorial, que era a terra do senhor de terra, do senhor, dos grandes senhores. Era onde ficava o castelo. E ali a terra era dele unicamente, exclusivamente dele. A gente tinha as terras arrendadas, que era onde os servos trabalhavam, para poder tirar o seu sustento, e metade dessas terras, acho que realmente em torno de 50%, ou um pouco mais, era dada, né? Era de direito do senhor de terra. E a gente tinha ainda as terras comuns ou comunais, tanto faz, que eram as terras extras que ficavam ao redor, que era mais ou menos dos bosques, onde se caçava, onde se fazia colheita, onde se... tinha até a questão do lazer também, enfim. Eram as terras extras. Então, assim, finalizando essa questão do feudo, do feudalismo em si, a gente tinha um sistema de servidão na Idade Média, né? E como eu falei pra vocês, que servo é basicamente escravo, eu falei isso não foi à toa. Eu falei isso porque o servo, a palavra servo vem do latim servus, que significa escravo. Só que eu digo que é diferente porque o servo na Idade Média, ele vai justamente deter de maior liberdade do que o escravo. Mas qual era a função do escravo na Idade Média, já que ainda existia? Sim, existiam, eram em menor escala, né? Mas eles não tinham a mesma função do servo. Eles faziam mais a questão das funções domésticas mesmo. E ainda dentro da equipe lá dos próprios servos, existia um determinado que era chamado vilão.
né? Existia o servo que era chamado de vilão, porque ele ia diferenciar do servo em si. O vilão, ele ia ter maior liberdade do que o servo. Por quê? Porque o servo, ele tinha meio que um contrato com os senhores de terra, ele tinha obrigações a cumprir. Por exemplo, o servo não podia abandonar o senhor de terra, não podia abandonar as terras, não podia abandonar o trabalho. Por isso que ele era um escravo, entendeu? Só que o vilão, ele vai diferenciar do servo por causa disso, porque ele poderia deixar baseado em um contrato, mas ele poderia. Já o servo não. Mas quais eram as obrigações específicas dos servos? A gente tinha 3 principais obrigações, entre outras, né? A primeira era o quê? Corveia, que determinava que o servo ele tinha a obrigação de trabalhar entre 2 ou 3 dias para o senhor. Esses 2 ou 3 dias trabalhados para o senhor era um trabalho gratuito e tinha que estar especificado como obrigação lá no contrato entre um e outro, para que não pudesse haver a teimosia de não fazer, né? A gente tinha também a talha. A talha era o que eu falei, que 50%, pelo menos 50% das terras tinha que ser do dono da terra. Então, a talha era uma espécie de imposto. Os servos estavam pagando imposto. A gente tinha ainda a banalidade, que eram outros impostos. Impostos baseados em quê? Nos usos dos equipamentos, né? Usou o moinho, usou o forno, então usou os equipamentos, tem que pagar os impostos por causa dos usos dos equipamentos. Quer dizer, eles iam trabalhar como? Se não fosse para usar os equipamentos. Não faz o maior cabimento isso, né? Mas tudo bem, era assim mesmo. Então, eles tinham esses 3 principais obrigações, que eram uma forma, quase que meio uma forma de leis, entendeu? Tipo a lei da talha, a lei da corveia e a lei da banalidade. Mas os servos tinham outros também, pagavam outros impostos menores e também tinham outras obrigações. Dentro da política, lembra que eu falei que a política é uma política descentralizada. Então, o que acontece? Se surgiu aí a relação de suzerania e vassalagem. Muita gente que estuda esse tema da Idade Média relaciona a suzerania e vassalagem com o feudalismo, mas não tem necessariamente essa relação. Era a situação política, era uma relação política de toda a Idade Média. Então, assim, o suzerano era basicamente o doador e o vassalo era o receptor. Como assim? O suzerano doava terras para o vassalo em troca de serviços desse vassalo. Então, o vassalo estava submisso ao suzerano, certo? Em trocas de terra, ele recebia terras para trabalhar para o suzerano. Bem, agora sim, deu para entender o feudalismo, né? O sistema feudal, o sistema econômico da Idade Média. E a gente vai começar a entender agora como esse sistema, como esse período, aos pouquinhos, vai começando a ter determinados e sérios problemas. A igreja estava crescendo cada vez mais, estava detendo de poder cada vez mais, e esse poder ia meio que subir um pouquinho, só mais um pouquinho mesmo a cabeça da igreja, né? A igreja tem cabeça? Não tem cabeça, vocês entenderam? Então, assim, por causa desse poder, bem pouquinho mesmo, a igreja vai ditando regras na sociedade. Vai dizendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Vai meio que transformando a sociedade medieval em uma sociedade religiosa católica. Tá, então a igreja tá lá, dominando tudo. O que significava dizer dominar tudo? As artes iam estar baseadas na igreja. Então, quer dizer, a pintura, a escultura, os livros, qualquer tipo de arte, qualquer tipo de cultura estaria baseada na questão religiosa, na questão da igreja. O jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de falar também estava baseado na igreja. Estava se perdendo então uma liberdade, né, de pensamento, uma liberdade de escolha, tudo estava baseado na igreja. Para piorar a situação, na verdade assim, foi uma coisa boa que a gente tem hoje em dia, que é a origem de lá. Mas na época tinha um único intuito, que foi a criação das universidades. A igreja foi, assim, as universidades que a gente tem hoje em dia é devido à igreja católica. Ela criou as universidades, só que, o que acontece? Quando ela criou as universidades, ela criou uma universidade com o intuito de ensino religioso. Era basicamente teologia que tinha nas universidades.
As escolas também básicas, né, de crianças e adolescentes, também eram baseadas no ensino religioso. Tudo estava vivendo em função da igreja. Com esse poder, com essa ditadura da igreja lá na Idade Média, vai surgir pessoas da oposição agora, né? Epa, calma que não é bem assim, né? Juntando a isso, vai existir também invasão de outros povos, de outras culturas. Por exemplo, vai ter as invasões dos árabes, que eu não vou falar disso aqui nesse vídeo, eu vou tirar um vídeo para isso. Vai ter a invasão dos árabes, né? Então a expansão do Islã, que vai de contra a fé cristã, então era uma oposição aí para a Igreja Católica. A gente também tem a invasão dos Vikings, a gente tem o povo judeu também que vai começar a se opor à Igreja Católica. Na verdade vai começar não, já estava, mas eles vão começando a ganhar força para isso. E a gente tem os próprios senhores de terra. Os próprios senhores de terra começam a ver que, na verdade, eles não estão tão bem assim na sociedade. A igreja está começando a passar dos limites, então vai começar a montar aí grupos de oposição à igreja. E aí que as coisas começam a ficar meio feias para a Igreja Católica. Consequência disso, os confrontos. A igreja não vai deixar isso acontecer tão fácil e ela vai começar agora a impor realmente coisas absurdas, né? Ela vai começar primeiro a seguir, quer dizer, lembrem que lá na Idade Antiga, eu acho muito interessante a história, né? Lá na Antiguidade a gente tem quem? Os cristãos sendo perseguidos pelos imperadores, pela sociedade politeísta de Roma. Então, lembrem que lá no Coliseu, muitos cristãos foram, né, destruídos, decolados, enfim, em praça pública, para todo mundo ver, aplaudir, rir. E agora a história se reverte. Agora são os cristãos, né, a igreja, que vai perseguir, aliás, quem não é cristão. E eles consideravam quem não era cristão herege. É quando vai surgir o termo das heresias. Na verdade, heresia significa escolha. Lá vem do grego, que significa escolha, né? Só que para a Igreja Católica, escolher não ser da Igreja Católica era considerado uma coisa ruim, entendeu? Então você era um herege quem não era da Igreja Católica. Então começam aí as perseguições ao cristão. Aí, né, a igreja resolve montar meio que um tribunal, né? Ela tem um tribunal da igreja que foi chamado de Santa Inquisição. A Santa Inquisição era uma espécie de julgamento, né? Eles perseguiam quem não era cristão, eles perseguiam os hereges. Esses hereges eram levados para a Santa Inquisição e lá eles eram julgados e condenados. E existiam várias formas de condenação. Existia desde a condenação mais leve de tomar os bens da pessoa ou até mesmo ir preso, como a condenação mais pesada, assim, mais cruel mesmo, assim, né? Tipo de queimar o herege para todo mundo ver, né? Meio que pegava 3 hereges, amarrava lá e taca fogo no herege. Bem, então começa-se aí muitos confrontos, muitos conflitos, muitos entendimentos, né? Entre as crenças, entre as pessoas, e é quando vai surgir o nosso próximo tema, que é as cruzadas, né? E aí nesse próximo vídeo, que vai ser o terceiro, eu vou falar não só das cruzadas, mas também da expansão do Islã, para vocês poderem entender o que foi o movimento das cruzadas, quem entrou em confronto, foi em busca de quê, em luta de quê, e qual foi a sua consequência. Mas para esse vídeo eu termino aqui falando sobre o feudalismo e a igreja medieval, né? É um vídeo bem cansado, mas é bem importante, tem que focar muito nisso, porque foram as 2 principais características da Idade Média, o feudalismo, que foi o sistema econômico, e o poder da Igreja Católica. Então é isso, se vocês curtiram, curte, se você não é inscrito, se inscreve, se quiser divulgar esse vídeo, sei lá, né, então me ajuda. Tchau, beijo.